Senhor Deus e Pai, oramos e te agradecemos por esta rica oportunidade. Depois de 2 semanas de ausência que estamos, a Deus, as festas de fim de ano foram já realizadas. Graças te damos, entramos neste novo ano de 2025. Pedimos que teu Santo Espírito venha nos guiar ao longo deste ano, que será definitivamente muito desafiante. Mas assim como foi 2024 e será neste ano também, seremos em Cristo Jesus mais do que vencedores. Em momento nenhum te suplicamos, não nos deixa, Senhor, pega pela nossa mão, leva-nos adiante, nos dando graça, fortaleza, vitória, ânimo, porque precisamos conquistar no poderoso nome de Jesus, não nas nossas forças, mas no poderoso nome de Jesus. Abençoa os meus irmãos, minhas irmãs, dando-lhes o ânimo necessário, a fortaleza necessária. Repito, os desafios vão ser bem maiores, mas as vitórias serão, sem dúvida, maiores ainda. Obrigado, Senhor Deus, pela vida, pela saúde e até mesmo pelas enfermidades, adversidades e obstáculos, porque tudo isso nos tem feito crescer, nos tem feito amadurecer, nos tem feito depender mais e mais e mais de Ti. Recebe a nossa oração, perdoa os nossos pecados, que o sangue de Cristo venha nos lavar de todas as nossas impurezas, todas as nossas culpas e transgressões cometidas contra Ti. Colocamos esta aula aos Teus cuidados e agradecidos estamos no poderoso e maravilhoso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Boa noite, a paz do Senhor, graça e paz, Shalom Adonai a todos vocês, né? Depois de 2 semanas, meu Deus, parecia uma eternidade. 2 semanas, está ali o Joel, papai novinho em folha, é coisa boa, né? Estou esperando chegar meu documento para adotar uma menina, né? Eu agora não posso fazer nada, estou angustiado, né? Ou vem neto ou vem filha, né? Eu tenho falado com minha esposa, vamos ver qual que vai chegar primeiro. Ou eu adoto uma menina ou eu ganho um neto, né? Já falei com meu filho ontem, acho que é mais fácil eu adotar uma menina pequena do que eu ter um filho, aliás, um neto. Filho eu tenho, mas o meu menino está ainda muito parado, mas é assim mesmo, graças a Deus. Apressar, eu não apresso de jeito nenhum, né? Isso aí é com Deus. Está ali o nosso irmão Ailson, tomou um banho de juventude, paz do Senhor. Ei, meu Deus, Jesus está cuidando. Jesus está cuidando bonito de todo mundo, né? Todo mundo está aí, mais jovem, eu que estou mais velho, né? Como diz o meu filho, tô com uma cara de Papai Noel sem querer. Essa é a verdade. Sem querer, querendo, né? Não estou porque eu quero, é porque algumas necessidades de saúde me empurraram a ficar com essa aparência estranha de Papai Noel, mas deixa quieto. Vamos entrar nesse assunto, não, que é o mais importante entrarmos na aula. Vamos, meus irmãos, na página de número 6. Antes de nós darmos continuação, deixa eu dar algumas instruções e até mesmo algumas informações de grande importância para os irmãos. Eu creio que o que eu vou falar aqui é de interesse de todos, eu não vou tomar mais do que 5 minutos. Número 1. Eu estava revisando nos últimos dias, né, nesse período de 2 semanas, que nós ficamos ausentes pelas festas de fim de ano. Alguns dos irmãos, não são todos, e por ética e por respeito eu não vou mencionar nomes, não há necessidade, porque eu creio que cada aluno sabe perfeitamente das suas situações. Mas eu tenho observado que alguns alunos, e são poucos, graças a Deus não são muitos, estão tendo muitas faltas. Isso está me preocupando um pouco. Por quê? A partir do momento que o aluno escolheu estar fazendo as aulas aqui ao vivo, de maneira interativa, então o aluno tem consciência que também a presença dele vai contar como nota, junto com a da prova. Eventualmente e infelizmente, alguns alunos costumam ou podem ter a sua nota final baixa, e aí se questionam, como já me questionaram 2 ou 3 alunos, pastor, porque minha nota saiu, a nota final saiu tão baixa. Resposta: faltas. Quando o aluno falta bastante, ou falta mais de 50% da carga horária, ele tem, entre aspas,
a necessidade de estudar muito para tirar uma boa nota na prova, para então, pelo menos, passar com a nota final acima de 60. Se o aluno não consegue passar com a nota final acima de 60, ele não fica automaticamente reprovado. Não, nossa escola não tem esse critério, mas somos obrigados a dar uma segunda oportunidade para o aluno repetir a mesma prova. Ou, em alguns casos muito excepcionais, damos um trabalho, não é, para que o aluno não saia no prejuízo da reprovação. Só para os irmãos terem uma ideia, só isso aí a título de informação. Dos quase dos mais de 4 anos que nós existimos, né, dos quase 4 anos, na verdade, que nós existimos com escola, dos mais de 150 alunos que já foram e outros estão conosco, só reprovamos até hoje 5. 5 alunos, entre o básico, o médio e o bacharel em teologia, né? Para vocês, entre mais de 150 alunos que foram e voltaram, né? Porque alguns foram, depois voltaram e outros não voltaram mais. 5 é um número, é uma proporção muito baixa. Pensa comigo, tá? De 150, 5 é uma proporção muito baixa. Agora, por que esses 5 foram reprovados? Alguns deles, não todos, por notas muito baixas, tanto na frequência, a presença, como na prova. Então, minha humilde recomendação: se você, aluno, eventualmente por razões de trabalho, por isso e por aquilo, está faltando muito, coloque isso em mente. Eu estou faltando bastante, e você sabe quem está faltando bastante. Eu tenho que correr atrás para eu tirar uma boa nota na prova, porque se isso não acontecer, se tirar uma nota baixa, com tantas faltas, tem o risco de ficar apertado, não conseguir a nota final, 60, e aí vai dar um trabalhinho de fazer de novo a mesma prova, ou, dependendo da situação, vai fazer um trabalho. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Isso. Então, vamos evitar na medida do possível, na medida, porque nem sempre é possível, mas vamos redobrar um pouquinho os esforços, tá? Não se alguns passam assim, com a corda no pescoço. Alguns alunos passam certinho com 60, outros com 61, outros com 62. Se passa com 60, 61 e 62, já passou. O detalhe é chegar a 59, 58, 57 na nota final, aí não tem jeito, não passou. Mas também a gente não reprova de primeira vista ou de primeira vez. A gente vai dar uma segunda oportunidade, certo? Para evitar, porque nossa escola não tem esse objetivo de reprovar. Agora, se o aluno, no final das contas, sai reprovado, infelizmente, vamos ser sinceros, é porque quer. Nós não queremos isso, mas nós não podemos governar a vontade do aluno. Nós trabalhamos o máximo com as oportunidades. Segunda coisinha muito importante, muito importante. Todos já observaram que eu batalho muito pela questão da ética cristã e da ética ministerial, que foi uma matéria que nós estudamos. E eu não estou aqui fazendo cobranças indevidas, é só uma lembrança. Quando você, aluno, tiver uma dificuldade, um problema e não poder estar em sala de aula, o mínimo que eu pediria para nós seguirmos uma linha ética é uma comunicação básica, uma mensagem de texto curtinha, um áudio curtinho, uma satisfação mínima. Por quê? Primeiro, somos uma família, e como família, nos preocupamos uns pelos outros. Segundo, somos parte do corpo de Cristo, somos uma igreja, embora aqui não é uma igreja, mas somos uma parte do corpo de Cristo, correto? E o mínimo que dentro de uma igreja ou de uma parte do corpo de Cristo tem a nível de comportamento é prestar um pouquinho de contas, satisfação, entende? Como os irmãos me conhecem um pouquinho, quando eu não tenho as possibilidades de estar presente, eu dou satisfação. E sempre darei, irmãos. Mesmo sendo o professor, o presidente da escola, eu sempre, porque assim aprendi com os meus mentores lá atrás, há mais de 50 anos, a prestar contas. Eu presto contas a Deus, eu presto contas à minha família, eu presto contas à minha igreja. Irmãos, a vida é uma cadeia de prestação de contas. Então, o mínimo que eu peço a você, aluno, quando não puder vir à aula, simples, ó, pega esse abençoado aqui, ó. Quantos de vocês têm esse abençoado aqui? Estão vendo? Isso aqui é um abençoado, isso aqui é um negócio tremendo.
Funciona que é uma beleza. E tem alguns que ficam grudados o dia inteiro nessa abençoado. Como é que trabalha, pastor? Não me pergunte. Mas eu sei que tem alguns que ficam aqui grudadinho no abençoado. Então, quando você não puder, ó, pega esse abençoado, abençoado, você está aquele abençoado. Então, você manda uma mensagenzinha ou de áudio que não dure 30 segundos ou uma mensagem escrita curta e nada mais. Agora, eu fico preocupado, eu fico triste quando o aluno desaparece na poeira. Ah, pastor, me esqueci. Mas como é que vai se esquecer de um negócio desse? Não se esqueceu de trabalhar, não se esqueceu de comer, não se esqueceu de dormir e se esqueceu de dar um toquezinho de leve, porque isso, irmãos, é ética, isso é muito bonito e isso agrada a Deus, não é a mim não, é a Deus. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Isso aqui não é uma chamadinha de tensão, não. Quando é uma chamadinha de tensão, deixa bem claro, é uma chamadinha de tensão. Isso aqui é uma lembrança, simplesmente. A maioria de vocês, graças a Deus, quando não podem, estão sempre dando uma comunicação rápida, breve. Agora, alguns poucos, eu não sei o que acontece, se é esquecimento, se é muita dor de cabeça que tem durante o dia, se é muito trabalho, enfim. Mas seja qual for a razão, batalhe, lute para manter esta comunicação, porque é algo que realmente agrada demais a Deus. E terceiro e último avisinho. Alguns alunos, por A e B razões, não vou entrar aqui em detalhes, não cumprem os seus pagamentos na data. Quando você, aluno, chegar no dia 30 ou no dia 31 e chegar à conclusão, pastor, eu não tenho as condições, porque meu salário atrasou, meu trabalho ficou pequeno, escasso, porque nessa época do ano no norte é normal que os trabalhos diminuam para alguns irmãos, correto? É muito normal, eu vivi no norte mais de 20 anos. Quando isso acontecer, dá um toquezinho de leve, pastor, eu não vou conseguir pagar a mensalidade no dia 30 ou no dia 31 como prazo máximo, então vou atrasar uma semana, 5 dias, mas procure também dar uma comunicação. Agora, tem aluno que desaparece na poeira e a gente fica. Aí eu vou ser obrigado, né, como eu tenho feito várias vezes, fazer uma cobrança, mandar um avisinho. Se o aluno dá satisfação, uma satisfação cabível e plausível, a gente isenta o aluno da multa de US$ 10. Se o aluno não der uma satisfação nenhuma, é claro que o aluno vai fazer o seu pagamento com a multinha dos US$ 10, tá bom? Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Isso. Comunicação é o que estou pedindo, por gentileza. Vamos nos comunicar um pouquinho mais, um pouquinho mais. Graças a Deus, a maioria se comunica, mas alguns poucos não se comunicam, não sei por que razão, e aí a gente fica no ar, boiando, tentando dar uma de bola de cristal, e eu não vou ter, irmãos, esse espírito de bola de cristal, não tem jeito, eu sou lavado e remido no sangue, não vou correr atrás de bola de cristal para adivinhar. Amém, irmãos? Perfeito. Já estamos aqui num número bem razoável e preocupado em ajudar, entenda-me bem o que eu vou dizer, preocupado em ajudar a todos por igual e, sobretudo, aqueles que estão faltando bastante. Todas as aulas agora nós vamos fazer uma espécie de um sorteio. Preste atenção no que eu vou dizer agora, antes de começarmos a matéria. Vamos fazer um sorteio. Eu posso fazer isso no início ou posso fazer no final da aula. Hoje eu quero fazer no início. Qual o objetivo desse sorteio? Todas as aulas nós teremos 4 alunos que serão sorteados aleatoriamente para responder perguntas fáceis a partir do momento que o aluno está lendo a apostila, revendo a apostila, assistindo os vídeos das aulas. Ninguém é obrigado a assistir os vídeos, ninguém, entenda-se bem. Mas o vídeo é postado lá no link do nosso canal do YouTube para ajudar os alunos a fazerem uma revisão. Quantos têm visto de vez em quando, ou quase que constantemente, os vídeos das aulas? Quantos? Vamos lá, quero saber. Isso, um bom número está revendo. Outros não revêem, não é obrigado. Mas eu dou uma dica, é uma vantagem quem revê, porque relembra tudo que foi ministrado ao vivo. Mas, eu repito, isso não é uma obrigação, não é uma obrigação, não estou cobrando que todos tenham que assistir, mas quem assiste tem uma grande vantagem, né, de fazer anotações que perdeu no meio do caminho. Então, a partir de hoje,
todas as aulas nós vamos sortear 4 alunos de forma aleatória. E vamos dar, se responde as perguntas, e não vão ser muitas, vão ser de 2 a 3 perguntas. Nós vamos dar 75 pontos como bônus de ajuda no quesito da nota de frequência, porque são 2 notas, né? A frequência e a prova. A gente soma, divide por 2 e a média final tem que ser superior a 60. Um exemplo, só um exemplo. A irmã Flávia Pitol, digamos que a frequência dela foi 80, não é? Não faltou muito, faltou 1 ou 2 vezes, ela pegou 80 numa determinada matéria. Aí fez a prova, tirou 80. Então, 80 mais 80, 160, dividiu por 2, 80 é a nota final dela. Vamos dizer o evangelista Alexandro, né? Não faltou muito também. Então, ele teve de frequência 90. Fez a prova, pegou 100, 190, que eu somo. Divido por 2, 190 dividido por 2, dá quanto? Vamos ver se alguém é bom de matemática. 190 dividido por 2. Tá ali o irmão 85. 85, irmão, isso está fazendo as mímicas dele, né? 85. Então, mas quando eu der os 75 pontos de bônus para os alunos, eu vou somar a frequência e dividir por 3. E aí levanta um pouquinho a nota de frequência. Esse é o objetivo, né? Não é que os 75 pontos vão estourar a banca e você já vai estar aprovado assim, automaticamente. Não, não, é só para dar um impulso, uma alavancada, uma motivação para você que está com a nota um pouquinho baixa, ou por causa de muitas faltas, ou porque as notas da prova estão baixas, então você já vai ter uma garantia que ele vai ajudar, que ele vai impulsionar. Perfeito? Então, todos entenderam essa parte? A partir de hoje, então vão ser 4 alunos que vão ser aleatoriamente sorteados. Eu tenho aqui a ficha de chamada, ela está numerada de 1 a 19. De 1 a 19. Então, cada um de vocês tem um número, né? Me permita rapidinho, eu tenho que tomar esse tempo, né, para vocês entenderem. Na ficha de chamada, o número 1 é o irmão Ailson, o número 2 é o irmão Alessandro Inácio, o 3 é o evangelista Alexandro dos Santos, o 4 é o irmão Arthur, que não está aqui hoje conosco, o 5 é o Daniel Xavier, o 6 é o Eronilde, o 7 é o Fernando da Cunha, que é um aluno que faz as aulas gravadas, 8 é a nossa irmã Flávia Pitol, 9 é a nossa irmã Gleice Cake, 10 é o irmão Joel, 11 é o Jonathan, 12 é o Kelson Pires, 13 é o Lucas Alves, 14 é o Orley, 15 é a Patrícia Kelly, que hoje também já avisou que não poderia estar, 16 é o irmão Ricardo, que está ali meditando, né? Está como um grande filósofo, meditando em alguma coisa de grande importância. Fica nessa posição que Deus vai lhe abençoar, irmão Ricardo. O 17 é o Robert Toledo, né? Recém-casado, fresquinho. Quem dera que eu estivesse casado hoje, mas tudo bem. Já foram 31 anos e eu não me queixo. O 18 é a irmã Vanderleia e o 19 é o Voz Macia, do irmão Wallison. Valendo, então, 2 perguntas. Ó, eu estou aqui com... Deixa eu ver aqui, mostrar para vocês. Ok. Isso aqui é um aplicativo, tá? Que me mostra os números de 1 a 19. Aqui embaixo eu vou apertar uma tecla. E essa tecla vai me dar aleatoriamente 4 números, que serão os 4 sorteados no dia de hoje. Ó, estão vendo aqui, ó, embaixo tá Draw. Então eu vou apertar agora e vão sair os números. Vamos lá, quem serão os sorteados? Ei, benção! Números sorteados hoje, ó. 16, 6, 8 e 18. 16, 6, 8 e 18. Vamos lá, quem é o 16? Irmão Ricardo, rapaz, irmão Ricardo. Então, irmão Ricardo vai responder a 2 perguntinhas, só 2 perguntinhas. Abre aí o seu áudio. Se acertar as 2, leva. Se não acertar, uma pela metade e a outra pela metade, não leva. Tá? Valendo 75 pontos, irmão Ricardo. Diga quais são os 5 livros da lei, os que compõem lá o Antigo Testamento. Só irmão Ricardo, ninguém responda por ele, por favor.
5 livros da lei, os que compõem lá o Antigo Testamento? Se consegue se lembrar, porque nós já passamos por isso. Da lei. Que é chamado de Pentateuco ou Torá. Olha, já estou dando uma dica de bandeja. Já. Olhando para a tela, isso, para a telinha, que muitas vezes o aluno tem aquela sabedoria de Sim. olhar para baixo. Não consegue se lembrar, meu Deus. Sim. Não consegue se lembrar, que pena. 5 livros da lei. E é aqui é chamada Pentateuco, a Torá. Se não se lembra, então, até para eu São fazer assim, os 5 primeiros livros da Bíblia que o Levítico, é um deles, depois. Levítico, Deuteronômio. Perfeito, mais 3. Mais 3. Levítico, Deuteronômio. Só faltam 3. Êxodo. Mais a maravilha, mais 2. E. Mais 2. Rapaz do céu, tá beirando a segunda oportunidade, porque vai depender da outra segunda pergunta. Deuteronômio. Mais 2? Só mais 2, e fechamos. E aí passamos para a segunda pergunta. Levítico, Deuteronômio. Fugiu. Não consegue se lembrar? Não consegue se lembrar? Só faltam 2. Se não consegue se lembrar, infelizmente não podemos partir para a segunda pergunta. Qual que é o último? Moisés? O Joel está com 2 aparelhos ligados. Terá que desligar um porque está dando estereofonia. Não. Obrigado, irmão Joel. Não se lembra. Que pena. Que pena. Uau. Então eu não posso partir para a segunda pergunta. Então, irmão, recado, eu lamento. Seria Gênesis e Números. Gênesis e Números. Então, os 5 livros da lei na ordem seria Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Que pena. Então eu não posso partir para a segunda pergunta. Porque eu só parto para a segunda pergunta se o irmão teria acertado a primeira. Lamento. Mas agradeço o esforço. Minha recomendação, leia mais a apostila. É uma questão de melhorar a leitura. Vamos ao número 6, então. Obrigado, irmão Ricardo, pelo esforço. Gênesis também? Isso, os 5 livros da lei, o chamado Torá, o Pentateuco. Isso está bem lá na apostila, eu sugiro que o irmão releia a apostila e não vai se esquecer mais. Número 6, irmão Eronilde. Irmão Eronilde, número 6. Ei, rapaz! Eu acho que eu já vou ter passado. Não quer responder? Pode falar aí, vamos ver, talvez eu sei, né? Vamos lá. Se o irmão responder a primeira, é só 2 perguntas. Vai poder responder a segunda. Se não responder a primeira, o irmão nem passa para a segunda. Quais são os 12 livros... Quantos, não quais. Quantos são os livros históricos do Antigo Testamento? Quantos? Não precisa me dizer os nomes. Só a quantidade. Quantos são os livros históricos do Antigo Testamento? Quantos? Só a quantidade, não precisa dizer os nomes. Calma aí, só um pouquinho. Quantos? Não há necessidade de me dizer os nomes. Eu estou fazendo essas perguntas porque já passamos por isso. E aí eu quero saber quantos estão lendo e estudando a apostila e quantos não estão. Porque isso vai determinar a sua produtividade na prova final. Ah, E a minha pastor, intenção é... falar bem a verdade, pastor.
No meu pensamento, seria 10, mas eu acho que tá errado, né? Com certeza. Infelizmente, então não passo nem para a segunda. São 12. 12 livros Eu só respondi, eu históricos. só respondi 12 porque o senhor tinha falado já a quantidade dos livros, mas na minha mente, eu falei assim, contando aqui nos dedos, é uns 10. Mas eu falei assim, se eu falar 12, eu simplesmente estou falando a resposta que passou, porque ele falou a quantidade já, né? É Mas a eu tenho quantidade, né? para poder Mas aqui. a próxima, minha recomendação, leia um pouquinho mais a apostila, por favor, leia, porque quanto mais se lê, mais se guarda. Quanto menos se lê, menos se guarda. Mas valeu a sua intenção, valeu seu esforço. Fica para a próxima. Vamos ao número 8. Irmã Flávia Pitol. Ô, papai do céu, irmã Flávia. Pastor do Irmã céu, que nervosismo. Não. Aí vai depender da senhora querer abraçar os 75 ou não. Só quero que a senhora me dê a quantidade, não precisa me dizer os nomes dos livros poéticos. Quantos são os livros poéticos? Ah, Se a senhora passar essa pergunta, eu passo para a segunda. 5, pastor. 5, maravilha! Louvado seja Deus! 5 livros poéticos. Passando agora a segunda e última. Se a senhora acertar essa, 75 na gaveta. Quantos, não estou pedindo os nomes, são os livros dos profetas maiores? Ai, Jesus amado. 5 são os livros poéticos, maravilha. E agora, quantos são os livros dos profetas maiores? Ai, Vou dar uma pastor. dica. É um número que dá casamento. É um número que dá casamento. Só dou essa dica para a senhora se lembrar. É um número que dá casamento. Olha lá, o Kelso já entendeu tudo. Olha lá, o Kelso e o Ailson. Kelso e o Ailson estão rindo, né? Ah, se fosse comigo. Calma, que vai chegar lá. É um número, irmã Flávia, que dá casamento. É o que eu posso dizer. Mais do que isso, eu já estou dando a resposta. Ai, pastor, não sei. 18? Não. Sabe qual é o número que dá casamento? 5. Que pena. 5 são os livros poéticos e 5 são os profetas maiores. Que pena. Ninguém está levando o prêmio hoje. Número 18, para terminar. Irmã Vanderleia. Ô, benção. Irmã Vanderleia está lá. Essa aí tá ligada. Irmã Vanderleia. Uma pergunta ligada ao Antigo Testamento e outra ligada ao Novo. Quantos são os livros dos profetas maiores? Quantos? Não precisa me dizer os nomes, só a quantidade. Quantos? Dos profetas Perdão, maiores? menores, desculpe. Menores, profetas menores. Quantos? 12. 12, perfeito! Agora a senhora tem que abraçar lá no Novo. Ai, Quantas são as cartas gerais ou universais, também chamadas de epístolas? Quantas são as cartas gerais ou universais, chamadas epístolas também? Quantas? Quantidade, não quero os nomes, só quero números, quantidade. 13. Não, que pena. Ninguém está levando o prêmio hoje. São 8 cartas gerais, 8 cartas universais. Irmãos, todas estas perguntas, confiram lá, já passamos por elas na apostila. Confere ou não, gente? Ou eu fiz alguma coisa errada? Todas essas perguntas. Minha recomendação, voltem a ler mais. Tira um pouquinho mais de tempo. Não é possível que você não tenha 30 minutos por semana para reler a apostila, reler aquilo que já estudamos, ou até mesmo ler pontos que ainda vamos estudar. A apostila é pequena. Não, pastor, eu trabalho muito. Todos nós trabalhamos muito. Eu trabalho 16 horas por dia, de 6 da manhã até as 10, 11, meia-noite. Irmãos, meu trabalho também bastante. E o meu trabalho queima muito aqui em cima,
em cima e aqui embaixo, está tudo queimado. Mas graças a Deus, Deus tem me dado graça, né? Com 65 anos estou ainda funcionando. Então, ó, separa um tempinho durante a semana, meia hora por semana, releia, leia. Ih, pastor, eu não gosto muito de ler, não. Se você não gosta de ler, então você deve estar no lugar meio complicado, porque aqui é lugar de gente que precisa a cultivar, claro, não é do dia para a noite que eu estou exigindo isso de você, o hábito de leitura, tá? Se você ler um pouquinho mais, vai melhorar. Obrigado pelo apoio, obrigado pela cooperação. Próxima aula, mesma coisa. Vamos de novo sortear 4. Tem que sair alguém, gente, não é possível. Tem que sair. Eu gostaria de ver 4 levando 75 pontos. Vamos então, vamos voltar à página de número 6. O objetivo, a importância e a veracidade do Novo Testamento. Não é seguro alguém tentar explicar por si só um assunto desta natureza. Ninguém é melhor do que o próprio Novo Testamento para responder tão importantes perguntas, porque até então a melhor forma de interpretação da Bíblia é usar a própria Bíblia para interpretar ela mesma. Assim, livraríamos de elaborar uma interpretação que nos enquadre de qualquer jeito, é o que está escrito nessa apostila. Não poderíamos encontrar mais de 50 versículos com uma variedade de escritores sacros para responder essa pergunta. 2 versículos já seriam suficientes para deixar bem clara essa realidade. E aí inserimos abaixo 10 textos bíblicos, textos claros que nem dependem de interpretação. Vamos lá, refrescando a memória, refrescando. Virando a chavinha de refrescar a memória. Quantos são os livros do Novo Testamento? Qualquer um pode dar resposta, mas não está valendo nota. 27 livros. 27. 27. O Antigo Testamento tomou em torno de 1000 anos para ser composto, para ser redigido, os 39 livros. Quanto tempo, quantos anos tomou-se, ou tomaram-se, para a elaboração dos 27 livros do Novo Testamento? Quanto tempo? Aproximadamente 50 anos. Aproximadamente 50 anos. A próxima que a irmã Gleice responder, aí já vou dar ponto. A irmã Gleice está ali, ó, na boca da urna. Ela está ali se mordendo. Ninguém dos 4 pegou, eu vou pegar. Mas, amém. A iniciativa da irmã Gleice foi válida e qualquer um que tome iniciativa vai levar daqui por diante se pode responder 2 perguntinhas. Vamos lá então aos textos que falam sobre a importância ou a verdade do Novo Testamento. Efésios 4:10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Marcos 15:28, e cumprindo-se a escritura que diz, e com os malfeitores foi contado. Atos 13:32, e nós vos anunciamos a promessa que foi feita aos pais. Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Atos 2:1, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Lucas 4:21, então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Mateus 2:17, então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz. João 15:25, mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei, odiaram-me sem causa. Mateus 5:17, não cuideis que vim destruir a lei, os profetas não vim abrogar, mas cumprir. Lucas 21:22, porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. E João 19:36, porque isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz, nenhum dos seus ossos será quebrado. João 19:36. Lendo então agora 75, pronto. Vai ter que sair alguém hoje com esses 75. Esse texto de João 19:36 é o cumprimento de uma profecia lá do Antigo Testamento. Aonde está essa profecia? Exatamente aonde? Salmos 22? Não. Não? Não, perdão. Que pena, que pena. Sem olhar na Bíblia, ó, tem que olhar aqui dentro. Ezequiel. Puxar aqui dentro. Não. Mais 2 oportunidades. Tá em Isaías, pastor? Não.
Mais uma para fechar. O texto tá onde? Lá no Antigo Testamento. Exatamente aonde? Não precisa me dizer capítulo e versículo. Se já me diz o capítulo ou a parte que está, o texto já é o suficiente. Ezequiel? Não. Salmo 16. Vai lá no Salmo 16. Salmo 16. Vai lá e você vai encontrar a profecia e ela se cumpre em João 19:36. Irmãos, estamos estudando qual matéria? Bibliologia. Se estamos estudando essa matéria, qual é o objetivo de estudarmos essa matéria? Tentarmos conhecer um pouquinho melhor a nossa Bíblia. Concordam, irmãos? Precisamos conhecer um pouquinho melhor a nossa Bíblia. Quem concorda que todos nós precisamos conhecer um pouquinho melhor? Não pense que já conhecemos a Bíblia. Conheço um pastor, aliás, conheci, já é falecido. Perguntaram para ele: quantas vezes, pastor, o senhor já leu a Bíblia? E ele ficou quietinho, não respondeu. Fizeram essa pergunta a ele 6 vezes. Aí ele ficou já um pouco incomodado e respondeu 897 vezes. Então o senhor sabe toda a Bíblia de cor? Eu estou começando. O quê? Recém começando? Depois de ter lido 897 vezes a Bíblia? Então, meus irmãos, a Bíblia é o único livro que quanto mais nós a lemos, menos sabemos. Eu vou ter que fechar o áudio aqui porque alguém está com o áudio aberto e está vazando um som bem inconveniente. Se alguém puder fechar, agradeço. Só na hora de participar, abra e feche. Mas por alguma razão, tá. Muito obrigado, muito obrigado. Não sei exatamente de onde estava vindo esse som. Então, meus irmãos, precisamos conhecer um pouco mais a nossa Bíblia. Sobretudo você, irmão obreiro, me permita dizer isso com muito carinho, com muito respeito. Você, obreiro, diácono, presbítero, evangelista, pastor, porteiro, auxiliar de trabalho, você precisa conhecer um pouquinho mais este tremendo livro que é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Esse é o objetivo desta matéria. Estamos aqui trabalhando muito para que conheçamos um pouquinho mais desse grandioso livro. Continuando na apostila. Caros leitores, isso aqui é uma observação que eu fiz, tá? Desculpe-me, por favor, sei que não é necessário, mas mesmo assim vou elaborar uma frase para resumir esses 10 versículos. Então, esses 10 versículos que acabamos de falar, eu vou resumi-la numa frase. O objetivo principal do Novo Testamento é o cumprimento das profecias do Antigo. Assim, a Pastor, humanidade... Sim, senhor. só uma ressalva. Não é Salmo 16, não. É Salmos 34, que fala sobre os ossos quebrados. Salmo 16 não fala, não. Vamos lá. Posso ter me equivocado. Salmos 34, 20. Vamos lá. Sim, Vamos lá. 34, 20. Eu li, também não achei, não. Verdade, também li aqui, não Salmos gostei, não. 34, 20 fala, pastor. É o E ele lhe 34, guardará 20. de todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Certo. Eu me confundi com o 16:10. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Mas igualmente ninguém disse, né? Mas estava no livro dos Salmos. E equivocar-me é normal. Sobretudo esta cabecinha aqui, não estou me justificando, estou confessando, cansada já aos 65 anos, que começou a funcionar com 2 anos de idade. Então, irmãos, não estou aqui me justificando, mas estou confessando, a cabeça anda cansada, então é normal que volta e meia eu posso me equivocar, e eu admito, me equivoquei, me desculpo, mas não tenho a frescura, a juventude da cabeça, da mente do diácono Kelso, do evangelista Alexandre, do irmão Ailson, tá fresquinho, do Lucas, tá igual Ô, aquele pastor, alface. na verdade, o senhor sabe muito, e pela sua idade, o senhor lembra coisas demais da conta.
Essas perguntas, às vezes, passam tão desapercebidas, a gente já leu, já releu, já estudou, mas passa desapercebido. As perguntas que o senhor Passa, fez aí, com muitas certeza. coisas eu sei, mas passou desapercebido. Passa, com comum. certeza. Agora, É muita o que coisa. sobra para mim? O que sobra para mim, gente? Comecei a usar essa cabecinha aqui com 2 anos. Isso aqui tá queimado. O fusível aqui, o fosfato vai embora. Eu vou ter que pedir, ó, eu vou ter que levantar uma oferta de fosfato. Fica tranquilo. Vou levantar um pouquinho do fosfato do Kelso, do Alexandro, do Eita. Ailson, do Lucas, do Daniel. Vamos levantar uma oferta de fosfato. Não é de dinheiro, não. Para doar um pouquinho para minha cabeça, para eu funcionar um pouco melhor. Porque está falhando, gente. Acredite você se quiser. Está falhando com 65 anos de idade. Mas graças a Deus, que Deus tem sido bom, misericordioso. Se você orar para que Deus renove o meu fosfato, já estou feliz da vida, né? Nem ginkgo biloba, irmãos, está funcionando. Não está funcionando, não. Me disseram que o negócio era bom, mas mentiram para mim. Eu estou tomando há 3 meses mas tudo bem. Mas Pastor, o vocês senhor vão... tá melhor que eu. Não, não, não. A senhora é outro mistério, não vamos entrar nesse detalhe. Já conversamos sobre isso. A senhora está no outro manto, está no outro mistério. Mas fica tranquila, que Deus vai renovar também a sua mente. Salmo 34, então, continha essa observação sobre os ossos de Jesus. O 16:10 é que o corpo de Jesus, né, não encontraria, né, a corrupção. Obrigado, evangelista Alexandro. Mas vocês orando por mim, a minha mente vai estar sendo mais e mais renovada. Vamos lá, virando a página. A importância do Novo Testamento. Não há como mensurar, como medir essa importância, ela é infinita. A maior dela é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento para que o mundo possa ser beneficiado. Porque assim mostra que Deus é verdadeiro. A maior promessa, literalmente, do Novo Testamento na Velha Aliança está em Jeremias 1:12. E disse-me o Senhor, viste bem, que eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. E com os cumprimentos das promessas de Deus são beneficiados o próprio Deus. A igreja e o mundo têm oportunidade de se salvar. Não está aqui na apostila, mas se você quiser aí no cantinho, justamente no final deste parágrafo, anotar. Já me perguntaram dezenas de vezes, pastor, quantas promessas exatamente possui a Bíblia Sagrada? 6.286. What? 6.286 promessas. 93% delas são condicionais. Em outras palavras, estão debaixo de condição. Ou você cumpre ou você não cumpre. Se você não cumpre, você não recebe o cumprimento da promessa. Então, são 6.286 promessas, das quais 93% precisamos cumprir as condições. Quando você e eu não cumprimos, não recebemos nada. Por isso tem muita gente que está aí gritando com Deus: Deus, tua palavra me diz isso, tua palavra me diz aquilo. Ué, você já leu as condições que tem aquela promessa? Só 7% não tem, são promessas sem condição nenhuma. Agora, qual é a promessa que você identifica automaticamente quando tem condição? Algumas você não tem dificuldade, mas a maioria você vai encontrar a palavra se o meu povo, se, ou que cumpra, ou que faça, ou que se lembre, tá? Então, quem se, são dicasinhas fáceis para você descobrir qual é a promessa condicional e qual a que não é condicional. Algumas são um pouquinho difíceis, e você tem que ler o contexto, os versículos que estão antes, e depois aí você descobre se a promessa está debaixo ou não de condição, ok? Mas vamos lá. A veracidade do Novo Testamento. Quando se diz a nova aliança é verdadeira, é o próprio Antigo Testamento. Se realmente o Novo Testamento cumpre-se as profecias do Antigo, ele é verdadeiro. E todavia, quando este assunto o próprio Cristo comprovou, lá em Lucas 24, 44, 45, e disse-lhes: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco,
que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Preste atenção aqui, eu já fiz essa pergunta. Eu não sossego enquanto não saia um aluno hoje com 75. Neste texto que acabamos de mencionar, agora, neste momento, está escrito: Jesus faz menção de um conteúdo importantíssimo com respeito a uma parte da Bíblia. Que conteúdo é este e como ele pode ser explicado? Baseado neste texto que acabamos de ler exatamente agora. Volta lá os seus olhos para a leitura de Lucas 24, 44, 45. E a pergunta é: Jesus está se referindo a um conteúdo de grande importância nas Sagradas Escrituras. Que conteúdo é este? E como ele é explicado? 75 pontos para o aluno que me dê a resposta certa. Que assim, pastor, como Moisés, ele era citado nas escrituras como para livrar o povo de Israel, o libertador do povo de Israel. Jesus era o nosso libertador. A senhora começou a dar o pontapé inicial da resposta. A senhora deu 1%, falta 99%. A senhora já deu o pontapé. Então, o irmão Vanderlei já deu o primeiro tic-tac, ou tic-toc, o que seja. 1% da resposta ela já deu. 1%. Falta 99%. Vamos lá. Eu já falei isso em outras aulas. Já falei. Nesta mesma matéria que estamos estudando de bibliologia. Agora, cabe você, aluno, estar... Sim. As leis de Moisés, tudo que for acontecido no Antigo Testamento apontava para Jesus Cristo. Então, sem dúvida. Então, Jesus, ele disse isso para, já falando acerca daquilo que já tinha sido mencionado no Antigo Testamento, em Salmos, na lei de Moisés, e também pelos profetas, cumprimento das profecias. Melhorou um pouquinho, já deu 9%, fecharam 10%, falta 90%. Olha lá, o Kelson deu um pontapé agora forte, jogou para 9%. Então agora com 1% da irmã Vanderlei, com 9% do Kelson, fecharam 10%, ainda falta 90%. Eu quero saber, nesse texto lido, qual é o conteúdo que Jesus está apresentando e como ele é explicado. Pastor, no caso é sobre a crucificação, quando o texto fala que assim como Moisés, assim como a serpente, né, foi erguida, importava que o Cristo também fosse erguido na cruz. Não. Não, esse texto não. Vou dizer a vocês, se eu não estou enganado, se a minha memória não está hoje me dando traições sequenciais, eu devo ter falado isso, falei isso na segunda aula. Hoje estamos na quarta. Falei sobre esse assunto na segunda aula. Se você tem o hábito de anotar, e sei que alguns têm, outros não têm, mas se você tem o hábito de anotar, vai se lembrar. Aí vai depender de quem anota e quem não anota. Porque quem anota tem uma grande vantagem. Então, se eu virar a câmera aqui para minha mesa, você vai pensar que eu sou doido. Minha mesa está espalhada, cheia de papéis e notas. Como eu tenho uma tendência muito mais fácil de esquecer em relação a vocês, eu tenho que anotar tudo. Ninguém se atreve. No caso, pastor, tudo que o Senhor Jesus falou no Antigo Testamento, tudo que o Senhor falou no Antigo Testamento, de 2 a 3 textos fala dos evangelhos, no caso? Ainda não. Eu estou perguntando o conteúdo e como se explica. Que Cristo ele veio para cumprir todas as profecias dos profetas.
Olha lá, E o Lucas não ficou para trás, já deu um empurrão para mais 5, já está 15. Já está aqui, falta 85%. Rapaz, esse povo sabe. Só... Olha lá, o Robert. Já tem. Vamos ver se o Robert fecha. Ó, Deus deu as leis para Moisés que eram para ser cumpridas. Até então, ninguém tinha cumprido elas e ninguém tinha cumprido as profecias do Antigo Testamento. Jesus veio para cumprir todas as profecias e cumprir de ponta a ponta a lei. E quando fala a referência a Moisés, Moisés foi erguido por Deus para libertar o povo do Egito. Jesus foi erguido por Deus para libertar todos nós e dar-nos a salvação. Olha lá, o Robert jogou mais 5%, fechou 20%. Falta 80%. Tá todo mundo trabalhando com as prestações. Pastor, Brasileiro gosta de prestação, não tem jeito não. no caso, o Antigo Testamento é dividido em 3 partes, né? Que é Moisés, profetas e os Salmos. Matou! Glória a Deus! Matou! As 3 divisões do Antigo Testamento. Lei, 75. profetas, 75, Kels, coração tá saindo pela boca de alegria. Eita Louvado seja glória! Jesus, está sendo gravado. Vou ter que fazer um culto depois que terminar aqui. Eu vou fazer um culto, vou cair de joelho aqui na minha mesa e vou agradecer. Gente, eu falei isso na segunda aula. Vai lá no vídeo da segunda aula. E inclusive Kelson, eu tenho anotado. Feliz demais, Kelson. Ei, Jesus. Deus é bom. Se o Kelson responder mais uma pergunta aí, qualquer nota que o Kelson tira, ele não fica detonado. Pelo contrário, ele até pode dar de presente para quem quiser. Parabéns, Kelson. Kelson está anotando. Kelson está lendo. Kelson está chorando. Fala, Senhor, não te deixarei enquanto não me abençoares. Anotaram, gente? Lei, profetas, salmos. São as 3 divisões do Antigo Testamento. Da Bíblia hebraica também. Tanto são as 3 divisões do Antigo Testamento, como as 3 divisões da Bíblia hebraica. Amém, irmãos? Tá anotadinho? Não é para esquecer nunca mais. Lá na frente, quem sabe eu vou voltar com essa pergunta. Vamos ver se alguém vai se lembrar. Maravilha, maravilha. Já ganhei a noite. Graças a Deus. Oh, difícil, mas sai o negócio. Se você ler um pouquinho mais, você vai ter, as respostas quase na ponta da língua. Repete, por favor, pastor. Fale. Leis. Repete, por favor. Lei, não leis. Lei no singular. Profetas e salmos. Lei. Aí seria o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Profetas. Os 5 profetas maiores e os 12 menores. 17 profetas. E o livro dos Salmos. São as 3 partes que compõem a Bíblia hebraica ou o Antigo Testamento. E por falar em Antigo Testamento, vamos falar um pouquinho dele agora. Entre nós, é a parte mais difícil da Bíblia. A maioria dos crentes não gosta de ler o Antigo Testamento. Eu não sei por quê. Todo mundo começa pelo novo. Ah, pastor, o antigo é mais difícil, o antigo é mais enjoado. Já ouvi de pastor dizer, ler o antigo é bem mais enjoado. O que se traduz por enjoado? É a palavra de Deus. Agora, é mais detalhado em comparação ao Novo Testamento? Sem dúvida. Aí sim. Fala muito de história, muita história. E a maioria dos leitores que não tem hábito de leitura não gostam de ler detalhes históricos. Não gostam, não adianta, não gostam. Está provado isso. Já o Novo Testamento também tem detalhes históricos, mas não tanto quanto o Antigo. E mais ainda quando chega naquele ponto que o povo diz, meu Deus, que falta de criatividade. Que é isso? Mas foi Deus que criou.
o estilo da Bíblia, quando fala de genealogias. Tem gente que sim, não aguenta ler aqueles nomes. Fulano gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano. Qual é o objetivo das genealogias? Irmãos, eu não sei se eu vou ter tempo nesta matéria, mas uma outra, eu vou mostrar a vocês qual a razão que o Espírito Santo deu a alguns escritores a registrarem genealogias. Tem uma mensagem ali louca, linda, tremenda. Eu já ministrei em 2 igrejas sobre as genealogias do Antigo Testamento e até os pastores ficaram assustados. Eu nunca imaginei que aí dentro estivesse uma mensagem. Sim, irmãos, nas genealogias tem mensagem em código. Hã? Uma mensagem todinha codificada. Agora, você não entende assim, de primeira vista, é muito difícil. Você tem que ir na profundidade, primeiro descobrindo os significados de cada nome. Olha, eu vou te dar uma dica rápida, bem rápida. Quando você chegar lá no Antigo Testamento e começar a estudar ou ler genealogia, começa a descobrir os significados de cada nome. Cada nome tem um significado no hebraico ou no aramaico. Segunda dica, cada nome aponta para Jesus Cristo. Terceira dica, cada nome com cada significado aponta para uma obra de redenção que Jesus veio fazer em favor do homem. Número 4, cada nome, cada significado de cada genealogia vão findar lá em Mateus capítulo 1 e Lucas capítulo 3, nas 2 genealogias de Jesus. Essa é a razão das genealogias. Eu estou dando uma dica, nada mais. Eu não tenho tempo de mostrar a forma de você lançar mão deste código. Esta é a razão, para você entender um pouquinho, só um pouquinho. Deus colocou as genealogias que parecem super cansativas, enjoativas de serem lidas lá no Antigo Testamento. Resposta, é um código que precisa ser conhecido, estudado e interpretado. Irmãos, é uma riqueza, é uma riqueza. Primeira vez que eu ouvi uma mensagem sobre genealogia foi com o pastor Antônio Gilberto em 1972. Nunca mais me esqueci. Até hoje está aqui, ó, batendo forte na minha mente. Alguns de vocês nem eram nascidos em 1972. Eu tinha 14 anos. Pastor, o senhor está velhinho? Não, eu tô gasto. Só tô gasto. Não tô velho, não. Só tô gasto. Em 1972 eu tinha 14 anos e olha que mensagem. Mas vamos lá. Vamos conhecer um pouquinho essa parte da Bíblia muito rica, chamada o Antigo Testamento. Na Bíblia protestante. Por que Bíblia protestante? Porque existe uma Bíblia católica. Alô? Quem se lembra quantos livros a mais se encontra na Bíblia católica? Agora presta atenção. 7. Mas como eles são chamados? Apócrifos. Apócrifos, excelente. Agora, outro detalhe que pouca gente se lembra. Os 7 livros apócrifos que estão na Bíblia católica, elas foram reconhecidas pelos próprios católicos no Concílio de Trento, em 1546. Só que pouca gente sabe que, além dos livros apócrifos, tem mais 7. Como é que é? Deixa eu voltar a fita. Os livros da Bíblia protestante, ou canônicos, ou reconhecidos, ou autorizados e inspirados pelo Espírito Santo, somam um total de 66. Só que a Igreja Católica Apostólica Romana, em 1546, decidiu incorporar, agregar, incluir mais 7. Estes 7 são chamados de apócrifos, que significa escondidos ou ocultos. Nenhum desses livros apócrifos, nenhum, tem a inspiração do Espírito Santo. Estão se lembrando aqui ou não? Estão se lembrando? Nenhum. Mas a Igreja Católica também não reconhece outros 7. A Igreja Católica Apostólica Romana. Por que estou mencionando isso? Porque existem 2 igrejas católicas. Alguém sabia disso? 2. A Igreja Católica Apostólica Romana. Quem é o cabeça dessa igreja? O Papa, lá no Vaticano. Mas tem a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa, ou a Igreja Católica Apostólica Oriental.
E aonde é a sede dessa igreja? Istambul, na Turquia. E quem é o cabeça dessa igreja? É o patriarca de Istambul. Oh! Então a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa ou do Oriente reconhece, além dos apócrifos, mais 7. Estes são chamados de deuterocanônicos, ou segundo cânon. Peraí, então eles têm, num total, 14 livros a mais, não inspirados pelo Espírito Santo? Exatamente. Num total de 80. Uau! Então as Bíblias na Igreja Católica Apostólica Ortodoxa têm 80 livros. 7 que vieram do Concílio de Trento e mais 7 que a Igreja Católica Romana não os considera, no totalizando 80. Uau! Não há necessidade de tantos livros, é o suficiente os 66 livros. Por que eu estou fazendo essa menção? Primeiro, porque essa menção é pouco conhecida e não está na apostila. Segundo, recentemente, não sei se alguém chegou a ver ou assistir ou ouvir falar, saiu no Netflix um filme sobre a mãe de Jesus, intitulado Mary. Alguém já ouviu falar desse filme? Mary. É interessante assisti-lo. Tem um detalhezinho ali. 50% do livro foi baseado no Evangelho de Lucas e Marcos, mas os outros 50% em fontes não inspiradas pelo Espírito Santo, sobretudo em um livro deuterocanônico, não apócrifo, repito, deuterocanônico, chamado Proto-Evangelho de Tiago. Se quiser anotar aí, Proto-Evangelho de Tiago. Este livro não é apócrifo, ele é deuterocanônico. Ou seja, a Igreja Católica Romana não aceita este livro, nem o reconhece, mas a Católica Ortodoxa, sim. Oh! Então, 30% do filme foi baseada no Proto-Evangelho de Tiago. Só para você pesquisar, e se você vai descobrir isso. Quando eu assisti o filme e vi lá uns negócios estranhos, peraí, se eu estou me lembrando, que eu já li 11 vezes o Proto-Evangelho de Tiago. Não, eles tiraram lá dentro do Proto-Evangelho de Tiago. Daí eu tenho 2 Bíblias da Igreja Católica Ortodoxa, então eu comecei a folhear, falei, opa, tá aqui. Tiraram direitinho do Proto-Evangelho de Tiago. Isso aqui é só para você se lembrar desses detalhes ou saber de detalhes que na apostila não estou aqui transcendendo. Mas vamos lá conhecer um pouquinho do Antigo Testamento. Então, na Bíblia protestante, a nossa Bíblia, 39 livros, o Antigo Testamento é um conjunto de 39 livros escritos pelos principais representantes de Deus entre os israelitas, sendo eles profetas, sacerdotes, reis e líderes israelenses. Os mais conhecidos deles são Moisés, Josué, Samuel, Davi, Salomão, Esdras, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, Jonas e outros. Mesmo, olha que detalhe aqui interessante, mesmo que a Bíblia original hebraica contém 24 livros, esses testamentos são iguais. A diferença é que, às vezes, os grupos de livros na Bíblia protestante é um só no livro na hebraica. Exemplo, na nossa Bíblia protestante, Esdras e Neemias são livros separados, concordam? Na hebraica não, é um só. Esdras, Neemias. Esdras-Neemias, é um só volume. Na Bíblia hebraica, 1º e 2º de Samuel, na nossa Bíblia, mas na hebraica é livro de Samuel. Ou seja, para nós são 2 livros. Na Bíblia hebraica é um só livro. Livro de Reis, 1º e 2º livro de Reis, na nossa é um só. Perdão, na nossa é 2, na hebraica é 1. Crônicas, na nossa é 1ª e 2ª de Crônicas, na hebraica é o livro das Crônicas dos Reis de Israel, e assim por diante. Livro do profeta Jeremias e Lamentações são 2 livros separados, mas na Bíblia hebraica é um só, e assim por diante. Por isso que fica reduzida a Bíblia hebraica, ao invés de 39, reduz-se a 24. Anotado? Entendido isso aí? Porque alguém pode ler essa declaração e dizer, pastor, está errado. Não. Eu posso trocar, às vezes, a coisa na minha fraca memória. Mas isso aí não tem como, porque eu sou judeu.
E como judeu, eu aprendi a ler a Bíblia hebraica e até hoje meu bisavô sempre fala, me martelando no meu ouvido. Meu filho, 24 são os livros da nossa lei. Nunca, não dá para esquecer. Com 3 anos de idade, o teu bisavô buzinando no teu ouvido. Todo dia às 5 horas da manhã, todo dia falando em hebraico. 24, Bahat Yadai Vedikahan. Em hebraico quer dizer 24. Baratahai Idiahiahan, Baratahai Adahiahan, 24. Não tem como esquecer. Lavagem cerebral. Tem 3 anos de idade. E se eu fechar os olhos, eu ouço meu bisavô mencionando todo o livro dos Salmos em hebraico. Você pode não acreditar. Eu tenho todo ele na minha memória. Tá? Começou com 3, foi com 4, foi com 5. Vou parar de buzinar no meu ouvido aos 8 anos. Aos 8 anos, meu bisavô parou de ler os Salmos falando debaixo do meu ouvido. Toda criança judaica tem esse hábito de ler e escrever aos 2 anos de idade. Chega aos 8 anos, ela já tem na mente, pelo menos, um livro completo da lei, ou do Antigo Testamento. E o livro que eu tenho todo incompleto em hebraico na minha mente é o livro dos Salmos, né? Tomaram-se 5 anos para ele entrar todo na minha cabeça. Como é que se conseguiu, pastor? Nem eu sei. Isso foi obra de Deus e obra do meu bisavô, né? Em português eu batalho para memorizar textos do livro dos Salmos, mas em hebraico eu recito 23 facilmente, o 91 facilmente, o 150 pequenininho, o 119 com 176 versículos. Gente, é uma coisa louca, louca. É uma riqueza quando você consegue pelo menos memorizar alguma coisinha, né? Então, eu consegui pelo menos o livro dos Salmos. O resto, eu tô ainda no prejuízo. Estou correndo atrás para tentar memorizar um pouquinho mais. Mas vamos lá. Neste item, abordaremos os seguintes pontos: cronograma da escrita do Antigo Testamento, quadro demonstrativo, cânon, obras de Esdras e a canonização do Antigo Testamento, composição do Antigo Testamento. Cânon. Alguém se lembra o significado desta palavra? Ainda não falei detalhes. Vamos falar hoje um pouquinho e um pouco mais na próxima aula. Mas alguém já ouviu falar desta palavra cânon? Já adianto, não é a máquina fotográfica Canon, nem a filmadora Canon. Livros sagrados, mas é um pouquinho mais do que isso. É um pouquinho mais, está correto. Livros sagrados, mas é um pouquinho mais. Cânon. Aí vem a palavra canônico, que na Igreja Católica tem um sentido totalmente diferente. É quando se canoniza ou se separa uma pessoa para ser um santo, né? Fulano de tal foi canonizado santo. Isso é um termo muito usado na Igreja. Pastor? Como? Confirmado? Faz parte. Na verdade, a palavra canon quer dizer o conjunto dos livros inspirados pelo Espírito Santo e autorizados e também confirmados. Então são 66, 39 do Antigo, 27 do Novo. Então o que é um livro canônico? É um livro inspirado, é um livro autorizado, é um livro confirmado pelo Espírito Santo. Anotaram aí? Isso é importante. Vou falar isso um pouquinho mais à frente, que está na página seguinte, sobre o cânon. Cronograma da escrita do Antigo Testamento. Veja como funciona a contagem dos anos AC antes de Cristo. Primeiro é preciso saber que esses anos são negativos. Segundo, e quando se acrescenta números positivos em números negativos, o seu gráfico aparentemente diminui. Mas é só aparente. Vejam, menos 20 mais 5 dá menos 15. No gráfico, o menos 15 parece ser menor do que menos 20, mas na verdade menos 15 é maior do que menos 20. Em outras palavras, a cronologia antes de Cristo trabalha assim, ó: 1500 antes de Cristo, 1300 antes de Cristo, 1000 antes de Cristo, 970 antes de Cristo, 800 antes de Cristo, 750 antes de Cristo, 600 antes de Cristo, e vai diminuindo. Aí chega no ano 4 antes de Cristo. O que acontece no ano 4? Nasce Jesus. Hã? Exatamente. Jesus nasce no ano 4 antes de Cristo. E o que acontece com o calendário? Ele é zerado. Zerado. Não é que vai existir em seguida
o ano zero. O ano zero nunca existiu, mas passa de 4 para 1. 1 depois de Cristo. Aí vai 2, 3, 4, aí a ordem é crescente. Ele é também chamado de AD. São duas letras maiúsculas, A e a D, que vem do latim, Anno Domini, ou Ano do Senhor. Então, depois que Jesus nasce, a nomenclatura, a contagem do tempo passa para DC, ou AD, DC depois de Cristo. AD, Anno Domini, do latim, Ano do Senhor. Entenderam essa parte? Isso é importante. Não existe o ano zero. Não existe. Chega no 4, muda o calendário e salta para o ano 1. Aí vai 1, 2, 3, 4. Há 140 anos atrás, exatamente, os astrônomos e cientistas descobriram que o responsável pela mudança de antes e depois de Cristo cometeu um erro de 4 anos. E este homem chamava-se Dionísio. Então, Dionísio cometeu um erro. Ele não deveria ter chegado no ano 4 e saltado para o ano 1. E aí ficou o quê? Uma brecha de 4 anos no nosso calendário. A ONU já está tentando batalhar isso em 2030 para fazer uma correção no nosso calendário. Faz parte da Agenda 2030. Se isso se confirma, então, quando chegar no ano de 2030, se até lá Jesus não vier, o nosso calendário vai mudar de 2030 para 2034. Porque a diferença que ficou, de 4 anos. Então, na prática, não estamos em 2025, estamos em 2029. Em 2029, porque 4 anos ficaram omitidos para trás, estão me entendendo? Então, em 2030, segundo a ONU, na Agenda 2030, aí eles vão corrigir. Quando der o dia 1º de janeiro de supostamente 2030, vai saltar, vai pular para 1º de janeiro, não, sai de 31 de dezembro de 2029 para 1º de janeiro de 2034. Mas estou acreditando que até lá Jesus já voltou. Que isso, pastor? O senhor está acreditando que em 5 anos Jesus já nos levou? Gente, se não vier, eu vou infartar. Então ele vai me levar na frente. Não estamos colocando data, não podemos, a Bíblia não nos autoriza a colocar datas, mas do jeito que o negócio está caminhando, cumprimento dos sinais. Já tivemos um seminário de escatologia com os irmãos aí em Nagasaki, né? E já perceberam por alto o andar da carruagem, o negócio. E esse ano, então, segura, o calendário profético vai andar a 1000 por hora. Você vai ficar assustado com que as coisas que vão acontecer. Não vou entrar em detalhes, porque aqui não é aula de escatologia, mas olha, gente, meu coração está assim, tuc, 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 numa alegria, porque esse ano a gente vai ver coisas assustadoras, que nunca vimos nos últimos 25 anos. Então, gente, eu estou esperando o regresso do Senhor Jesus Cristo a qualquer momento. E se ele vier antes de 2030, melhor ainda, porque se você ler lá no site da ONU, o que vai ser a Agenda 2030, você vai dizer, rapaz, é o governo do anticristo. É por aí. Mas eu paro por aqui porque isso aqui não é escatologia. Vamos falar isso em algum momento mais apropriado, né? Porque o tempo da aula tem que ser respeitado. Vamos lá. Vamos apresentar o cronograma de escrita do Antigo Testamento e não o cronograma do Antigo propriamente dito, isto é, desde Adão. Vamos falar somente de quando iniciou a sua escrita. Vamos lá, letra A. Moisés, o primeiro e dos maiores escritores da Bíblia Sagrada, nasce entre os anos 1617 e 1625 aproximadamente. Mas o seu ministério só iniciou 80 anos depois, e ele morreu com 120 anos. Moisés serviu o faraó por 40 anos no Egito. Me acompanha. Serviu ao seu sogro Jetro mais 40 anos no deserto de Midian. E serviu a Deus guiando o seu povo no deserto mais 40 anos. Então, 3 etapas de 40. 40, 40, 40, 120, ou 40 vezes 3, 120. Letra B. Com seu ministério, Moisés inicia também a escrita de Gênesis. Eu coloquei aqui um pouquinho diferente, né? Coloquei com porque é uma variante. Pode ser Gênesis ou Gênesis.
porque vem do latim. Então aqui eu usei uma variante, não muito conhecida. Entre os anos 1537 e 1545 a.C. aproximadamente. Até então, o conteúdo de Gênesis se encontrava somente na memória do povo hebreu. Com o início da escrita, vamos chamar de ano zero, devido não ter ainda um ano no início da escrita sacra, que estamos falando na contagem da escrita sagrada e não do calendário secular, propriamente dito. Letra C. 120 anos depois do seu nascimento, 40 anos depois do início de seu ministério, que iniciou com 80 anos, Moisés escreve os primeiros 5 livros da Bíblia, a saber, o Pentateuco. Isto é por volta de 1497 a 1505 a.C. Vamos chamar de ano 40, devido a apenas ter 40 anos do início da escrita sacra. Virando a página na letra D. Depois da morte de Moisés, no ano de 1537 a.C., aproximadamente, Josué inicia a escrever os primeiros livros dos históricos, o que tem o seu próprio nome, Josué, que ainda vamos chamar de ano 40. Letra E. Cerca de 1137 anos depois, os livros históricos concluem-se com o livro de Esther, por volta de 400 a.C., pelo fato de haver muitos detalhes imprecisos na história. Há uma margem de erro de algumas décadas, mais ou menos 6 delas. Esse ano vamos chamar de 1137, devido ter já 1137 anos o início da escrita sacra. Isso aqui é apenas uma curiosidade. Não se preocupe em guardar essas informações e memorizar essas informações. É apenas um detalhe para você acompanhar a trajetória da cronologia da escrita dos livros do Antigo Testamento. Aí vem um quadro demonstrativo que resume tudo isso de uma maneira bem mais simples para você. Aí sim, nessa maneira mais simples, você deveria memorizar um pouquinho. Letra A. Os primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco, foi iniciado em 1537 e concluído em 1497 a.C. Foram 40 anos de escrita. Letra B. Os livros históricos, mais os poéticos e os proféticos, foi iniciado em 1497, concluído em 400 a.C., 1097 anos de escrita. Letra C, de Gênesis a Esther, junto com Malaquias, foram 40 mais 1097 anos, 1137 anos. E letra D, mais os 400 anos interbíblicos, são 1137 mais 400, que dão o resultado de 1537 anos. Então, de Gênesis a João Batista, duraram 1537 anos aproximadamente. Não estou contente apenas que o irmão Kelson tenha levado 75 hoje. Quero dar mais 2 perguntas, uma valendo 50 e outra valendo não 75. A isenção da prova de bibliologia. Sim, senhor. Pergunta valendo 50 pontos. O primeiro aluno que souber, levanta a mão e abra rápido o seu áudio. Primeiro aluno. Estão preparados? Botãozinho, dedinho perto do botãozinho. Aí você já ganha mais 50. O único livro do Antigo Testamento que não se encontra a menção do nome Deus. Esther. Esther. Evangelista Alexandre que saltou na frente. Esther. Falou quase que junto com a irmã Vanderleia, mas o irmão Alexandre foi mais rápido. 50. Vai ter um resultado bonito lá no final da nota dessa matéria. Valendo a isenção da matéria de Bíblia. Você pode até continuar, mas já está com 100. Fechou. Está aprovado. Pergunta. Qual é o livro, capítulo e versículo e o nome que se menciona, escute essa, o mesmo nome
3 vezes, sendo 3 pessoas diferentes. É como fosse, por exemplo, um exemplo, tá? Lucas, Lucas, Lucas. Mas o camarada lê o texto e vai dizer, meu Deus, é Deus chamando Lucas 3 vezes, Lucas, Lucas, Lucas. Mas não é. São 3 Lucas. É um exemplo, por favor, para você entender. Totalmente diferentes. E esse nome está registrado em um capítulo e versículo do Antigo Testamento. Quero saber então o capítulo, versículo e qual é esse nome que é mencionado por 3 vezes, porque são 3 pessoas diferentes. Pastor, você pegou pesado. Para isentar você da prova, claro que eu vou pegar. Eu lembro desse texto que o senhor falou. Ah lá, tô falando. Eu lembro que o senhor falou dele. O homem se lembrou. Jesus é bom e não me deixa. Não. Mas eu lembro que o senhor falou sobre esse Olha assunto. lá, o homem é bom. Que a gente até, no caso, era 3 nomes, mas eram pessoas diferentes, não era... 3 pessoas. Olha só. Olha lá, fala, Robert. Abre o áudio. Isaías 6:3. Clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Isso não é nome, Não? isso é adjetivo. Nome, eu estou falando substantivo. Nome próprio, atribuído a uma pessoa, que na verdade são 3 pessoas diferentes. Cuidado. Eu acabei de falar, santo, santo, santo é um adjetivo atribuído à pessoa de Deus, mas não está falando que são 3 pessoas. Olha lá, o evangelista Alexandre se lembra, que eu já falei. Claro que no momento não passa. É o que ele falou agora há pouco, não. Mas tem coisas que também na minha mente passa desapercebido, mas eu luto desesperadamente para memorizar o máximo que eu posso. Dou-lhe uma, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Esdras, capítulo 8, versículo 16. Anote para você nunca mais esquecer. Esdras, capítulo 8. Esdras, capítulo 8. Esdras está antes de Neemias. Versículo de número 16. Vou esperar que todos abram as suas Bíblias. Esdras, capítulo 8, versículo de número 16. É os 3 e o Natan, né? Exatissimamente. Enviei Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatan, Jaribe, Elnatan, Natan, Zacarias e Mesulão, os chefes, como também a Joiaribe e a Elnatan, que eram sábios. Qual é o nome? Elnatan. 3 vezes, mas são 3 pessoas diferentes. Pega aí o seu colega de trabalho que é crente, pega aí o seu obreiro da igreja, pega aí o seu diácono, seu evangelista, seu pastor, coloca ele de molho, queimando a cabeça, vamos ver se responde, né? Faz isso na gincana bíblica. Isso é uma pergunta boa para a gincana bíblica, né? E a maioria não responde. Você acredita? A maioria, 97% dos pastores, não se assuste, não consegue responder essa pergunta. Bibliologia, gente, a Bíblia é rica demais. Eu vou mostrar depois outras perguntas que vai deixar você de boca aberta. E é coisa que você já passou por cima na leitura, só que não prestou atenção nos detalhes. Vamos corrigir os exercícios? Deixa eu anotar aqui onde nós vamos parar. Na próxima aula, então, a gente vai falar sobre o cânon. Não perca a próxima aula. Meu Deus, a gente vai desenrolar um manto aqui lindo demais sobre o cânon, sobre a inspiração da Bíblia. Meu Jesus. Essa matéria, se pudéssemos, a gente não pode, infelizmente, estudá-la 4 meses, ainda seria pouquinho. Muito pouquinho. Meu Deus, você só está exagerando, não estou exagerando em nada. Se pudéssemos estudar essa matéria 4 meses, ainda
seria muito pouquinho. Meu Deus, ela de uma profundidade, de uma riqueza assustadora. Vamos aos exercícios, são 40 perguntinhas. Quem se lembra aonde exatamente paramos? Eu sei, tá aqui, eu já anotei. Mas quero ver quem está esperto. Qual a 26. pergunta? Onde para? Hein? 26. 26. Olha lá, o Robert fez ali a mímica dele, né? Acho que o Robert ele estudou Nem é linguagem ponto de também não, Libras. pastor? Hein? Nem é ponto também não? Aí é demais, gente. Vocês são o quê? Leiloeiros ou turcos? Turco também é assim. Quando eu fui na Turquia, meu Deus, irmãos, eu tenho que ir disfarçado de judeu. Porque o turco não gosta muito de judeu, entendeu? Então eu tenho que entrar na Turquia disfarçado, porque se eles puderem, eles levam até a sua roupa interior, a sua roupa íntima. Vinha um boom para negociar. Chega tio. Agora, quando eles veem que é judeu, eles arreda a pé, porque o judeu ganha deles para negociar. Pergunta número 26. A 25 corrigimos, então vamos na 26. Em 1978, vários eruditos se reuniram e elaboraram, repeti 2 vezes, né, o ano, 1978, e elaboraram um documento em favor da inerrância bíblica, que ficou conhecido como B. Letra C. letra C, a Declaração de Chicago. É só pesquisar. Nem tudo que está na apostila você vai encontrar, aliás, nem todas as perguntas você vai encontrar as respostas na apostila. Você vai encontrar nos slides ou pesquisando fora. Tanto que hoje não vimos os slides, mas na próxima aula a gente vai pegar pesado nos slides para refrescar um pouquinho a sua mente. Outra dica. Faça uma revisão de leitura nos slides. A gente não coloca os slides de qualquer maneira, para você tê-los como adorno no enfeite. É para ajudar o reforço da pesquisa. 26, letra C, Declaração de Chicago. 27, a divisão dos livros do Antigo Testamento do grupo de assuntos deriva da tradução bíblica chamada... Letra B. B de bola. Septuaginta. 27, B de bola, Septuaginta. 28, seção do Antigo Testamento que trata da história de Israel. Se você errar essa, eu me demito agora. Escreva minha carta de demissão agora. Letra C. Graças a Deus, ninguém quer que eu me demita, então letra C. Livros históricos. 28, letra C, livros históricos. Falei um pouquinho disso hoje, não dei os nomes, mas são os livros que compõem a seção poética do Antigo Testamento. Os 5 livros poéticos. Letra A. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Está na exata ordem. 29, letra A. Número 30, a palavra Pentateuco. Fala isso hoje. Se você errar é porque você não prestou atenção. Hã? Letra B. Letra B. Tá todo mundo esperto, tá todo mundo ligado. 5 livros. 5 livros. A palavra Pentateuco é de origem grega e significa 5 livros. 30, letra B. 31. Falamos disso hoje. Letra D. Letra. Olha, estão cortando, compraram um machado novo lá no Home Depot. Estão cortando com força. Número 31, letra D, os livros que compõem a seção do Antigo Testamento chamada de Pentateuco, letra D. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O irmão Ricardo nunca vai se esquecer, nunca. Agora vai acordar, vai dormir, vai fazer o café da manhã dele, vai fazer o almoço, a janta, vai estar na cabeça dele. Gênesis, Número, Levítico, Êxodo, Deuteronômio. Nunca mais, irmão Ricardo. É uma vez só que acontece esses acidentes, para nunca mais voltar a se repetir. Graças a Deus. 32. B. São os livros que compõem a parte biográfica do Novo Testamento. B. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas e João. Biografia.
A biografia. Mateus, Romanos. A parte biográfica do Novo Testamento. Mateus, Marcos e João. Caíram direitinho na rede. A, B, nenhuma das respostas. Letra A. Mateus, Marcos, Lucas e Atos. Pegadinha. João não tem nenhuma biografia. Analisa lá com atenção. Anote isso. Mateus, você vai encontrar biografias de vários personagens. Marcos, você vai encontrar biografia. O que é biografia? O relato da vida, detalhes. Mas João Lucas não, também. João não Não. fala da biografia de Cristo, não? Não. Por isso que os evangelhos sinóticos são chamados da Sim, o mesmo visão sentido. Sim, Mateus, Marcos eles- e Lucas. E certo, João não mas é. João, ele é um conteúdo separado, ele é um conteúdo totalmente exclusivo. Não apenas ele é separado e por possuir um conteúdo exclusivo, preste atenção, por ser um conteúdo separado dos três outros, na área da biografia, João não tem nenhuma biografia, não tem nenhuma narrativa detalhada. Ele narra, sim, detalhes dos acontecimentos, mas não da vida dos seus personagens. A vida de Jesus ela é bem detalhada em Mateus, Marcos, interessante, e em alguns pontos, Atos dos Apóstolos, mas eu estou me referindo ao Novo Testamento. Aí eu incluo Atos, mas João não está. Analisa lá com carinho. João não tem biografia. Não tem. É incrível, não tem. Tem a narrativa detalhada de fatos, de acontecimentos. Você não vai ver ali uma narrativa detalhada da vida de Jesus. Você não vai ver. Mas Mateus você vai encontrar. Marcos você vai encontrar. Lucas nem se fala, mas João não. Não. Estou mencionando só um personagem, Jesus. Aí nós temos os discípulos, aí nós temos o próprio apóstolo Paulo, que aí inclui-se no conteúdo de Atos, tá? Eu estou falando do Novo Testamento. Todos estão me entendendo, gente? Nós temos que analisar o contexto. Não podemos pegar coisa separada. Então, 32, letra A. 33, as cartas escritas por Paulo são comumente chamadas de... Essa é fácil. Se errar essa... Letra C. P, Epístolas Paulinas. 33, letra C, Epístolas Paulinas. 34. As epístolas que Paulo escreveu quando estava na prisão. Na prisão. Qual seria? Qual a letra? Letra A. Tem duas aí bem parecidas, né? A e a B são parecidas. Então seria a letra A. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. São 4. 35 é o tema central da Bíblia. Quem errar essa? Letra A. Se alguém errar essa, gente, é hora de dizer, é melhor você ir embora, meu irmão. É melhor você ir embora. Mas graças a Deus que ninguém vai embora, não. 35, letra A. 36. Outra que não pode se errar. Língua original em que foi escrito o Antigo Testamento. Original, ou seja, que domina a redação do Antigo Testamento. Qual foi? Antigo. O Antigo, Letra sim, D, senhor. hebraico. Edidado, o hebraico. No Novo Testamento que é o grego. O grego koine. Koine. É importante deixar isso claro, não o grego, grego clássico. Koine, o grego do povo. Mas entenda que também o hebraico domina 90% do Antigo Testamento e o aramaico só 10%. 37, língua original em que foi escrito o Novo Testamento. Agora sim. Grego. Grego. Aqui eu deixei generalizado, porque sabemos que é o grego koine. Então, 37, letra B. Língua original. Uma resposta puxa a outra. Que também foi utilizada para escrever a Bíblia, mas com uma exceção de alguns livros apenas.
Irmã Gleice está ligada. Ninguém dá pernada na irmã Gleice, porque ela está ligada. Letra A, aramaico. 39, falei um pouquinho sobre isso ainda. A palavra canon, em seu sentido teológico, significa... Qual a letra? A. Coleção completa dos livros divinamente inspirados. Aqui, para fechar com chave de ouro, os dois principais, com o número 40, materiais primitivos em que a Bíblia foi escrita foram? Fácil. B de bola. Papiro e pergaminho. Os principais, tem outros, mas os principais foi papiro e pergaminho. Papel não entrou. O óstraco também entrou. Nós vamos falar um pouquinho nas próximas aulas sobre o óstraco. Vamos recapitular. 26, C de casa. 27, B de bola. 28, C de casa. 29, A de aplicado. 30, B de Brasil. 31, D de Deus. 32, A de amplitude. 33, C de casa. 34, A de Antônio. 35, também A de Antônio. 36, D de dedo. 37, B de Bolívia. 38, A de aramaico. 39, também A de aramaico. E 40, B de Brasil. Anotadinho? Tudo anotadinho? Perfeito. Acabamos. Então, gente, tem mais exercício? Vai ter sim. Só que agora vão ser as perguntinhas que nós vamos dar assim soltinho na base dos sorteios. Hoje queremos parabenizar nosso irmão Kelson, né, que levou os 75 pontinhos. Parabéns, irmão Kelson. Continue aí aplicado, dedicado, lendo, revisando. Também evangelista Alexandro, né, que não pegou 75, mas mordeu 50. Deus abençoe. Irmã Gleice também, mas ainda vou dar o prêmio maior, né? Então, na próxima aula teremos mais 4 sorteados aleatoriamente. E vamos lançar, né? Vão ser então 4. E mais uma pergunta por fora para dar isenção da prova. Eu não sossego enquanto eu não isentar um aluno. Eu sei aqui que eu vou isentar alguém. Não sei qual dos tais 19 vão ser isentos. Para você ser isento, lá, o Alexandre, tá lá. E acredito, né? Porque tá lá a irmã Gleice. Irmã Gleice já é candidata. Tá lá o Kelso, né? Kelso tá prometendo. Então, se você quer ficar isento, é só estudar. Leia um pouquinho mais. Reveja o que foi ministrado hoje. Dê uma olhadinha no vídeo. Você não é obrigado. Mas, sobretudo, vai na apostila conferindo os textos bíblicos e também com a Bíblia Sagrada, e você, vai estar bem na fita, como diz a garotada aí. 10h04, 22h04. Estamos fechando a nossa 4ª aula de bibliologia. Gente, Deus falou alguma coisa com você com respeito à sua palavra ou não falou? Vamos lá. Se não falou, vamos fazer um apelo aqui para alguém se converter. Mas se falou, graças a Deus, ninguém vai passar aqui o problema de receber a Jesus. Problema não, né? A solução, né? Porque aceitar Jesus, receber a Jesus, não é problema. É a solução. Faltaram alguns irmãos hoje, mas eu quero agradecer a nossa irmã Flávia Pitol. Olha que coisa gostosa, né? Não tem coisa mais gostosa que a filha, né, fazendo cafuné na cabeça da mamãe. Coisa bonita, né? Meu menino hoje não pode fazer isso comigo, porque ele me derruba, né? Com 28 anos de idade, 1,94 m. Deus abençoe a nossa irmã Flávia Pitol. Robert, parabéns pela sua nova vida de casado, temos orado por ti, né? É daí para melhor, Robert. Deus continue lhe abençoando muito e a sua digníssima senhora, que teremos um dia, né, a oportunidade também de conhecê-la. Obrigado, Lucas e Daniel, né? Fala comigo. Só ressaltando que a esposa dele foi batizada com o Espírito Santo domingo. A glória de Deus. Coisa boa! Fala sério comigo, Robert. Casou e ainda ganhou esse presente.
Meu Deus! Gente, Jesus não nega fogo, não. Ele dá presente dobrado, né? Deu o casamento para o Robert e Jesus ainda não contente, eu vou batizar com o Espírito Santo da minha Tava filha. dormindo aqui, ó. Aqui, ó. Jesus! Parabéns, minha irmã, pelo presente, né? Do seu esposo, que é um presentão e tanto, e do batismo no Espírito Santo. Deus continue abençoando muito a sua vida, minha irmã. Parabéns. Daniel e Lucas, né? Paulo e Silas, né? Eu tô olhando ali, ó. Lucas e Daniel, mas na minha cabeça tá Paulo e Silas. Paulo e Lucas e Silas é o Daniel. Deus abençoe, né? Aos nossos irmãos Paulo e Silas, ou seja, Lucas e Daniel. Evangelista Alexandre, muito obrigado. Jonathan, Deus abençoe. Irmã Gleice Kelly, o Wallison ficou quietinho hoje. Sempre o Wallison tá ali, né? Movimentando, mas é porque ele tá carregando a gasolina azul. Espera na próxima aula. Ele vai descarregar e vai ser talvez um dos que vão levar os 75. Irmão Ailson, muito obrigado. Com certeza também, irmão Ailson vai levar os 75. Ricardo vai descontar o atrasado de hoje. Ricardo, da próxima, ninguém te segura, Ricardo. Só tu mesmo que te segura. Irmão Kelso, mais uma vez, Deus abençoe, parabéns. Continua nessa força, nessa garra. Irmão Eronilde, só faltou Orley. Faltou vários hoje, né? Mas irmão Eronilde está ali, ó, firme e forte. Joel, parabéns. Parabéns pelo presentão que Jesus deu, né, na sua nova filhinha. Irmã Vanderleia, estima suas melhoras. Deus abençoe a todos vocês. Vamos orar, agradecer a Deus. Obrigado a todos, tá? Estamos orando uns pelos outros, eu por vocês e vocês por mim e nós pela nossa escola, para que Deus continue abençoando e também trazendo mais novos alunos, né? Na passagem do ano eu sonhei que Jesus trazia uma multidão para estar estudando aqui na turma da terça, né? Não sei se foi sonho de barriga cheia, só estou orando muito, mas eu vi uma multidão de novos alunos, mais de 15, entrando na turma de terça. Vamos ver se é sonho de barriga cheia ou é Jesus vai fazer um mover aí forte e trazer um bom número de alunos para abençoar a nossa turma da terça-feira. Vamos agradecer ao Senhor, nosso Deus. Vamos pedir, irmão Kelson, por favor, abra aí o seu áudio. Irmão Kelson vai estar despedindo-nos com uma palavra de oração. Muito obrigado a vocês. Deus os abençoe. Próxima aula, quinta aula de Bibliologia, 14 de janeiro. Se Jesus não voltar e não vier, estaremos aqui de novo. Irmão Kelson Pires, diácono Kelson, nos levando a Deus em oração, por gentileza. Amém. Oremos. Eterno soberano Deus, aqui estamos, ó Pai, te agradecemos por tudo. Te agradecemos pela tua presença, meu Deus, aqui nesta aula, que foi real, meu Deus, e podemos sentir a tua presença através da tua palavra. O Senhor fala com cada um de nós, os nossos corações. Somos gratos a Deus pela vida do professor, do pastor Luiz, que o Senhor, meu Pai, colocou no seu coração para poder aprender mais e poder também passar para cada um de nós o seu aprendizado, Deus. E assim somos alimentados, somos instruído, meu Deus, debaixo da tua direção, debaixo da tua potente mão, acerca da vida do teu filho. Continua abençoando. Tome em tuas mãos, ó Deus, aqueles que estão enfermos, que o Senhor possa, meu Deus, curar, em nome de Jesus. Tirar toda enfermidade em nome de Jesus. Meu Deus, tome em tuas mãos também as nossas vidas, no decorrer da semana, nos dê no dia abençoado, no trabalho, ó Pai, livrando e guardando a cada um, debaixo da tua potente mão, ó Pai. Assim te pedimos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso lema para fechar tudo: seriedade. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. É necessário, que ele cresça e que eu que diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder.
Beijo no coração de cada um de vocês. Saudade de vocês. 2 semanas não ver vocês é uma tortura, mas para alguns foi livramento. Deus nos abençoe. Até a próxima terça-feira, 14 de janeiro, se Deus quiser. Boa noite, uma abençoada semana de vitória, e vejo vocês próxima terça, se Deus quiser. A paz do Senhor para todos. Muito obrigado. Amém. Com Deus.